Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Contramão. E hoje a gente vai falar de um assunto mais do que importante, né? Acho que a gente nem precisa falar disso. Porque hoje a gente vai falar nada mais, nada menos do que sobre socorros, sobre medicina. Saúde. Acho que a gente não precisa ressaltar o quanto isso é importante, né? É verdade. E para ajudar a gente hoje tem uma pessoa incrível, especialista, doutora Thaís, que vai ajudar a gente aqui hoje a acompanhar. Trazer umas informações, falar um pouquinho melhor sobre Trazer como umas que histórias funciona. legais também. Demais. Acabar com uns mitos aí, né, sobre socorrer também, que é importante. Mas, enfim, Porque quem sabe pode salvar a sua vida, né? pode salvar sua vida, exatamente. Bom, eu queria começar te perguntando, pra já dar uma aquecida e tal, pra você contar uma história ou um pouco da sua trajetória, como você chegou nessa coisa de socorros, não só de medicina também, mas socorros especificamente. Certo. Bom, assim que eu me formei, né, há alguns anos, eu tive que começar já a trabalhar por questões financeiras mesmo, e aí eu tive que encarar pronto-socorro, né? Sim. Então, a gente sai da faculdade um pouco cru, né, mas tem que encarar, vamos lá, né? Então, eu comecei a trabalhar em pronto-socorro, né? Não era o que eu gostava, mas trabalhei uns bons anos para pegar a experiência. Então, trabalhar urgência, emergência. Hoje eu trabalho mais na parte ambulatorial, mas também a gente pega umas emergências do dia a dia, assim, menos graves, né? Lá na parte que eu trabalho em posto de saúde, né? Na parte do posto de saúde. Sim. Cara... não, Talvez você contar fala. um pouquinho sobre a sua trajetória, assim. Porque antes de você ter chegado na emergência, no PS e tudo mais, você teve que fazer a escolha de, quero fazer medicina. Exato. Como é que aconteceu isso aí? Bom, quando eu entrei no primeiro, segundo, terceiro ano, eu vou confessar que eu não era muito estudiosa. Então, ainda mais em cidade de interior, né, aquela coisa mais tranquila. Então, chegou perto do final do terceiro ano, eu falei, agora eu vou ter que decidir o que eu vou fazer da vida, né? E meu pai sempre falava, o peso de uma enxada é pior do que o peso de uma caneta. Quer dizer, o peso de uma caneta não pesa nada. Então, eu tive que começar a decidir minha vida, né? Eu sabia que eu queria área de saúde, porque no colégio você tem uma noção, né? Você quer tem suas exatas, preferências, humanas, né? Então, eu sabia que eu queria área da saúde, só não sabia o quê. E como meu irmão já estava fazendo cursinho nessa época, já para medicina, eu segui o meu irmão. Ninguém na minha família é médico, até então era médico, até então. E aí eu decidi, eu falei, eu acho que vou fazer medicina. Então eu fui buscar, né? Eu tenho uma tia que é mais distante, que é médica, eu fui buscar informações com ela, como que era o dia a dia, né? E aí tinha palestra, né, na escola, com as profissões, eu falei, é isso que eu quero. E aí eu completei 17 anos e vim para São Paulo, Sim. fiz cursinho, 3 anos de cursinho, só estudando, ralando. E duro, né? Estudando, pô. Muito, estudando muito, porque Nossa Senhora. meu pai sempre me cobrou muito, assim, parte de Sim, notas, né? Então eu tinha que mostrar para ele todo mês lá, Ó. né? As notas do cursinho, se eu estava indo bem ou não. E aí chegou no terceiro ano, eu prestei, assim, eu sempre prestei só faculdade pública. Como eu sabia que, né, era muito concorrido na época, hoje também é, mas na época era muito, e eu falei pro meu pai, eu falei, eu vou prestar alguma particular. Aí quando eu prestei a primeira particular, passei, eu falei, agora, ou eu faço, ou eu faço, Sim. ou vou desistir. Não, eu tava falando aqui antes um pouco da gente começar a gravar, né? Que, tipo, eu não ia conseguir, cara. Eu acho medicina um negócio muito legal, muito mesmo. Eu admiro muito os profissionais de medicina, porque eu acho que demanda muito tempo, muito trabalho, muito estudo. E é uma coisa que eu não ia conseguir. Eu falei, fazer tanto tempo de faculdade, depois fazer uma especialização, aí dependendo ter que fazer outra especialização, sabe? É muito tempo, então eu admiro bastante quem faz
esse tipo de... Não Trabalho. sei se sacrifício é a palavra certa. Dedicação, né? Exato, dedicação acho que é uma palavra melhor. É uma profissão que, em geral não, é uma profissão que demanda muito Bastante, da exato, pessoa, exato. né? Uhum. Então, você vai ter que saber balancear, muitas vezes, sua vida profissional, Uhum. sua vida acadêmica, Pessoal. sua vida social, e é um trabalho que acaba afetando outros âmbitos da sua vida, né? Exato. Ser médico, às vezes, ocupa outras camadas do seu dia a dia que você nem esperava. Assim, né? Até Isso porque tem, também tem médico noturno. Sim, Tipo, isso é uma coisa que eu sempre pensei, pô, médico noturno é uma coisa que também... os famosos gostar. plantões, né? Não, tipo, você Gostar mesmo. Você fica só à noite lá, você chega em casa de manhã, vai dormir, não fala com sua família. Tipo, isso é um negócio que me pegaria demais. E além disso, você tem que lidar com o inesperado, né? Você Uhum. nunca sabe o que pode entrar na porta do pronto-socorro. Puxando Sim. por isso, assim, eu acho que você já deve ter tido algumas experiências já, né, nos seus Bastante. anos de carreira já. Sim, sim. Bastante. Algumas talvez que você nem esperava. Sim. E você tem alguma que é, tipo, muito emblemática, assim, que você lembre? Que você possa compartilhar. Alguma que você possa compartilhar. Vocês querem saber de urgência ou no dia a dia que me pegou de surpresa que eu falei, meu Deus, Conta uma, Um de depois cada. a outra. Vamos, então, primeiro na da urgência. da urgência. Bom, esse episódio da minha vida me pegou bastante, né? Porque idoso a gente sabe que está no final de vida, mas assim, mesmo assim a gente, quando entra, a partir do momento que está com a gente quer dar um conforto, né? Claro. Tanto para a família quanto para o paciente. E eu estava dando plantão noturno e me chamaram num dos andares para atender um senhorzinho que supostamente estava entrando em óbito. Uhum. E ele estava acompanhado pela esposa, ele tinha, na época, tinha 90 anos, Uhum. Bem senhorzinho, bem então. senhorzinho. Mas eu cheguei lá no quarto, ele estava mesmo assim, já há um tempo em óbito. Tá, assim, sem Só pulso. que, isso, só que como o pessoal não sabia mais ou menos quantificar o tempo, eu tive que começar a reanimação, essas coisas, e ele estava acompanhado pela esposa. Nossa. E aí, aquela correria, né? Como era um hospital particular, então estava sozinho no quarto, a esposa, a gente tentando, né? Tentando reanimar a esposa em cima, a enfermeira tirando ela, mas o que está acontecendo? Não fizeram isso nele na clínica que ele estava, antes de vir para cá ele não estava bem, mas não fizeram isso. E aí, depois que ele, né? Que a gente confirmou o óbito, fui conversar com ela e assim, ela não entendeu. Demorou, assim, uma hora mais ou menos para explicar, até falar, olha, senhora, ele realmente foi a óbito, ela não estava conseguindo conectar, né? Nossa. E foi uma coisa que me marcou bastante, assim, porque ela falou, agora eu vou ficar sozinha, né? Tipo, isso é outra Enfim, coisa não tem que... filhos. Isso é outra coisa que eu não ia conseguir fazer como médico. É isso que eu falo, é uma profissão que eu admiro muito, que, cara, dá esse tipo de notícia também, nossa. Você tem que ter Você tem que ter muito psicológico. psicológico, mas você também tem que ter, tipo, a delicadeza de falar sobre isso. É uma coisa que você tem que tomar tanto Tem que ser muito cuidado humano, quando você tem que fala ser com isso. acolhedor. Então, é tudo, né? E aí, cara, demanda demais, assim. Bom, mas você falou que você tinha outra história, eu tô curioso agora. Bom, outra história. Eu atendo também em comunidade, né, em periferia. E nesse boom da dengue, assim, qualquer coisa dengue, né? Chegou lá já suspeita de febre, suspeita de dengue. Chegou lá um jovem, não é adolescente, jovem de 20 anos, tendo febre, tosse, bem emagrecido, né? Ele falou, emagreci já faz um tempo. Bom, a primeira coisa que a gente suspeita é a tuberculose, né? Mora em área de risco, ou dengue. Aí fez teste de dengue, negativo, fui examinar, estava bem ruim mesmo, ele estava com febre. E aquela coisa, né? Como faz muito tempo que eu tô nessa área aí, eu falei, eu tô com um feeling que é alguma coisa mais grave. Sim. Aí eu virei para a enfermeira, que também é bem experiente na área, ela olhou para mim e ela falou, você quer teste rápido, né? Teste rápido para
doença sexualmente transmissível. Aham. E aí, o dengue deu negativo. Eu falei, não é pneumonia, que eu escutei, e eu tenho muita certeza, assim, do meu exame físico. Eu falei, não Sim. é pneumonia, que ele está emagrecido, está tendo tosse e está ruim. Aí deu positivo para HIV. Uhum. E aí, assim, não dá para julgar pela capa, né? Que era um menino super, assim, tranquilo. E para dar essa notícia também foi bem difícil. Complicado. Muito difícil. Mas de dar tanto para ele quanto para a família, assim. Assim, quando a gente dá essas notícias, a gente tem que pedir permissão para falar com a família. Ah, entendi. Tem a confidencialidade Isso. médico-paciente. E como a gente estava na sala de emergência, né? Eu perguntei para ele, eu falei, olha, você está acompanhado por quem? Ele falou, pelos meus pais. E aí eu falei, olha, você quer que eu conte para os seus pais? Ele falou, quero. Porque meus pais, se eu não tenho o apoio dos meus pais, eu não tenho o apoio de mais ninguém. Sim. E aí, hoje ele está bem. Que bom, hoje em dia com coquetéis antivirais, uma grande parte da população com HIV consegue ter uma vida, sustentar uma vida saudável, de um jeito geral, né? Sim. Uma doença que você consegue administrar de um jeito melhor hoje em dia, né? Sim, e a gente tenta também conscientizar sobre as DSTs, né? Nas escolas, a gente faz bastante palestra, tudo, né? Porque a frase que ele me falou e me marcou também, nossa, mas eu só pego menina limpinha, não pego menina que anda de chinelo. Eu falei, mas não é isso que vai, né? Que você não vai pegar a doença, né? São outras formas. Bom, enfim. É porque hoje também existem mais cuidados, né, para serem tomados e existe, acho que até uma proliferação maior de como deve ser usado esses cuidados. Acho que eu e o Theo, a gente já Na nasceu... escola vocês têm também na educação. escola, mas, tipo, a gente já nasceu com essas informações menos no estilo, tipo, de tabu e tal, porque durante muito antigamente tempo... era- Exato, teve um tabu muito forte em, pô, doenças sexualmente transmissíveis, não podemos falar disso, tem que esperar. Mas, querendo ou não, é a realidade, né? E ter esse tipo de prevenção já mais disponível para quem precisa, né, mesmo, eu acho que pelo menos ajudar a amenizar problemas que a gente já tem tido há anos e anos e anos. É né? uma preocupação de saúde pública, né? Que isso é outra coisa super importante, né? E que vem tendo, acho que, mais ações, não até na conservação da saúde pública, na prevenção, e é o que chamam de atenção primária, não é? Sim. Que é o melhor jeito de você prevenir doença. É quando você não trata, mas você dá atenção a uma pessoa que não tem sintoma, não tem doença ainda, mas você trabalha exatamente na prevenção. E que é uma parte muito importante Sim. da estrutura da assistência à saúde, né? Porque ela vai prevenir, num futuro, um quadro pior de algum agravamento de uma doença, né? Então, é um investimento agora no presente que você vai poupar recursos num futuro, né? E hoje a gente tem muito método de prevenção para tudo, né? Sim. Desde vacinas, durante a pandemia a gente aprendeu muito, né? Máscara, Lavar a mão. álcool gel, lavar a mão, esse tipo de coisa. A gente e também tem os métodos contraceptivos, né? Que a gente falou. Sim, Enfim, né? Que no SUS dá tudo de graça. Sim, É. então. E isso é muito importante de saber, sabe? De que, tipo, tem isso disponível para quem precisa mesmo. Enquanto muita gente as pessoas que, na verdade, mais precisam são geralmente as pessoas que menos sabem e, além disso, não buscam, não vão atrás desse tipo de coisa, né? E isso é um pouco triste, né? Sim. E outra coisa super importante que você falou, né, é que é o papel do SUS, né, o nosso sistema de saúde pública, que tem, assim, fundamental. Acho que você pode até falar mais sobre isso, a importância e o valor do SUS na saúde do Brasil como um país de um jeito geral, que muitas vezes não é reconhecida. É claro que agora, como a gente passou pela pandemia, o pessoal conseguiu entender um pouquinho melhor a diferença que o SUS faz nas nossas vidas de um jeito geral, assim, né? Sim, o SUS, né, as pessoas não têm
a noção de o quanto o SUS pode fornecer, né? Para tratamento de tudo. E há tratamentos que só existem no SUS. Né? Você pode ter o dinheiro todo o dinheiro que você tiver, que não, é só no SUS mesmo que vai dar o tipo de tratamento. Por exemplo, tuberculose, só no SUS, que é fornecida a medicação. Sim. Né? Interessante. Nossa. E além disso, acho que muita gente esquece, né? Porque o SUS é referência mundial, assim. É claro, tem muita coisa a ser melhorada. Óbvio, nunca tem nada que está 100% perfeito, mas o SUS de sistema de saúde público, é um dos, se não o melhor do mundo. A gente tem um ótimo sistema que dá a oportunidade de todos a terem saúde, né? Que é a coisa mais básica. Então, acho que também nada mais do que justo, né? Que todos tenham acesso a um mínimo de saúde, né? E, cara, dentro do SUS, né? Porque você sempre trabalhou no SUS, né? Sempre. E qual tipo de emergência ou tratamento você vê em adolescentes, assim, pessoas da nossa idade, muito? Pra gente até falar um pouco sobre que a gente estava falando de prevenção, né? Coisas que dá pra gente fazer para que não aconteça tanto, né? Assim, prevenção é a prevenção de saúde para todo mundo, né? Fazer exames gerais, ter um estilo de vida saudável, então fazer exercício físico, alimentação saudável, né? Agora, os tipos tem que saber distinguir tipo de urgência ou emergência. Se é urgente ou se é emergente, né? Então, emergência seriam assim, eu vou falar das emergências mais comuns na idade de vocês, né? Que são acidentes domésticos. Sim. Né? Então, quedas, cortes, queimaduras, desmaios, né? Convulsões, queimaduras, Sim. né? Então, tem que saber, no mínimo, o que fazer para não agravar lá para frente. E a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Tipo, acho que principalmente dessas coisas mais comuns, assim. Por exemplo, o que fazer quando alguém desmaia? O que você faria, Théo? De Cara, verdade, de verdade. Antes dela falar, o que você faria? Olha, primeiro, vou dar meu chute aqui, ó. Vamos fingir que você desmaiou, Luca. Não, exato. Cara, você é muito grande, eu não vou conseguir te arrastar pra nenhum lugar. Então eu vou te Fato. deixar ali arrumadinho. Mas primeiro eu vou ter certeza que você desmaiou e você não, sei lá, teve um infarto, alguma coisa. Então, ó, tá respirando, tá beleza. Vê se tem um pulsozinho, tá beleza, tá bom. Ok. Segundo, tomar cuidado, porque você é grande, cara. Se você cair, você bate a cabeça. E aí é ferrou. ruim, bem ruim. Então, ó, quando você estiver caindo, o que eu ia fazer? Proteger a sua cabeça. Se der Excelente. certo. Aí, ligar pro SAMU. Porque eu não ia conseguir fazer muita coisa. Excelente. Quando eu tiver certeza que você tá bem, você tá respirando, você tem seu pulsinho, você tá lá, um Luquinha desmaiado, aí eu ia ligar pro pessoal responsável. Vamos ver daí agora. eu não sei mais o que fazer. Vamos ver então se você passou no Vamos teste. ver se eu passaria no teste. Primeiro, quando você pega uma pessoa que está caída no chão, você não tem certeza se desmaiou, se infartou, se teve um AVC, ver se a cena está segura. Então, se você estiver numa rodovia, se você estiver num lugar que tem muito trânsito de pessoas, você tem que ou pedir ajuda, né, ou pedir para as pessoas se afastarem para ter a cena segura que a gente fala, né? Segundo, pedir ajuda, né? Mandei bem. Você chama o SAMU, né? E terceiro, não mexer na vítima, porque a gente não sabe se ele teve alguma fratura de coluna, né? Tomar cuidado. Né? Tomar cuidado, cara. Isso. Entendi. Isso é importante. Tanto que Tentar não as arrastar, marcas, né? da emergência tem um estabilizador aqui para a coluna, porque se tiver tido alguma fratura, um movimento pode causar uma paralisia, talvez, né? Alguma fazer coisa um pouco mais séria. Nervo e a pessoa ficar pro resto da vida. Então. Então, não mexer na vítima. Isso é importante. Só antes da gente continuar, eu fiquei com uma dúvida, porque uma hora você falou que é importante diferenciar o que é urgente do que é emergente. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Porque eu, sinceramente, não sei diferenciar tão bem. Urgência são situações
que a gente tem que tomar uma conduta imediata. Urgente. Então, urgente. Tá. Um AVC, um infarto, uma convulsão prolongada que a gente presencia. Então, imediato, porque a gente fala que se você deixar uma pessoa infartando muito tempo pode trazer consequências piores lá na frente. Então, você tem que já correr. Sim. Urgente. Agora, emergência são situações que você tem que tomar uma conduta, mas não pode aguardar mais um pouco, mas não é tão urgente. Por exemplo, fraturou a perna, né? Dependendo da fratura, até já vim pronto-socorro interna, pode fazer a cirurgia amanhã, entendeu? Tem que tomar uma conduta, mas não é tão urgente as outras situações. Entendi. Uma coisa que eu sei, assim, e que eu acho que você pode até falar melhor sobre isso, que no pronto-socorro existe até por uma questão de administração hospitalar e tudo mais, uma gradação dos pacientes que entram, né, na que chamam de escala de Manchester. Você pode até falar que é a tal da pulseirinha que você recebe quando você vai no pronto-socorro. Sim, sim. Vermelha, que é extrema urgência, amarela, E aí verde, pá, tudo E a mais. vermelha já vai direto para a sala de emergência. Né? Quando eu era pequeno, eu recebi muito por causa da minha asma. É. Eu recebia muito, eu sabia... Não, de verdade, porque eu ficava com saturação baixa e então. assim que eles Aí veem a é. saturação baixa, eu ia Vai pra emergência. direto para emergência. Né? Mas Você tem essa condição aí, né? eu tenho. Mas voltando para o que a gente estava falando antes, você tem alguma outra pergunta que a gente estava falando? A gente falou do desmaio. Qual outra, já que Olha, eu vamos falei do pensar em desmaio? condições. Acho que é importante a gente trazer aqui algumas dicas, talvez, né, para o pessoal que está assistindo a gente, em situações de emergência, o que fazer. Então, Uma- qual que você tá pensando? Posso, cara? Claro. Ó, pensei uma aqui. Eu acho Vai que, lá. acho que é boa. Que acontece muito, engasgo. Engasgo. Engasgo é importante. Essa aqui, eu acho que eu sabe? cravo, tá? Vai, crava, vai, Eu acho que eu fala. cravo. Porque, assim, tem muita gente que acha que tem que, tipo, Bater. tentar fazer a pessoa vomitar, tipo, na hora... Mas que eu saiba, que minha mãe uma vez falou isso, você tem que ir atrás da pessoa e, tipo, fazer um... isso É um aí. negócio assim, eu não sei o nome. Eu tô- É que tem um nome específico, que é a técnica de... Mano, Vou meter o intelectual aqui. Vai lá. Manobra de Heimlich. Olha... é isso E- mesmo. Mas melhor você explicar do que a gente, mas que eu saiba é é. isso. Você chegar atrás da pessoa e você, tipo, faz um negócio assim com a mão, e aí você Faz um, aperta o abdômen, assim, não é? Isso. Essa manobra salva realmente vidas. Uhum. Né? Eu até fiz um curso no HCOR esses dias de suporte básico de vida e durante o curso a gente tem essa parte de técnica de desengasgo e quando você vê, assim, no curso fala que você vê que a pessoa está engasgando porque ela coloca a mão, né, aqui, mas eu nunca vi muito isso. Eu sempre vejo a pessoa, né, tentando falar, alguém está engasgado, exato. né? Então, tem a manobra, né? Então, quando é adulto, né, adolescente, adulto, a gente consegue, quando é bebê é outra manobra. Então, realmente, essa técnica, você abraça a pessoa, né, bem abaixo do processo tifoide, bem no início do abdômen, né, pega uma mão sobre a outra e fazer a pressão, né? Sim. Tem que fazer várias vezes até a pessoa ver o objeto caindo, Nossa. né, no chão. Nunca tentar tirar, né, da boca, porque a pessoa pode morder seu dedo, ou, assim, e a gente pensa nas pessoas que são um pouco... tem o abdômen um pouquinho mais avantajado, que é difícil. Né? Então, tentar estimular a pessoa a tossir, chamar ajuda, ou uma pessoa maior que consiga fazer a manobra. Nossa. Não, e para bebês, então, que você fala, ou bebês não, pessoas que não sejam nem adolescentes nem adultos, que você falou que não pode fazer a manobra. Primeiro, por que não pode fazer a manobra? E segundo, o que fazer nesse tipo de caso? Essas pessoas que não conseguem, né, fazer a manobra, né, por conta de não conseguir abraçar mesmo o abdômen, né? E assim, para fazer a manobra tem que ter um pouquinho de noção, Sim, né? claro. Então,
Eu não sei nas escolas se já estão dando esses cursos de primeiro. Você sabe, Na cara? minha Você já escola- aprendeu a fazer? Não, já vi Já? porque minha mãe falou, mas não na minha escola nunca. Já nunca teve que fazer? Não, Também não, cara. Eu também não sei. na Tem escola algumas acho que ainda escolas não. que às vezes a gente dá palestra, né? A gente até ensina. Ah, sério? A gente ensina a fazer essas manobras. Ah, isso eu acho porque importante. Importantíssimo. Não, isso aí de fato salva vidas. Tipo, isso eu já vi vídeo, tipo, no TikTok, essas coisas, óbvio, não é a melhor fonte, mas já vi vídeos disso acontecendo que as pessoas têm que ali fazer. Bom, já que a gente tá nesse jogo, vou fala. pensar no próximo. Sua? Vai, tá bom. Acho que eu já pensei Tava- num próximo que é bom até. Eu estava pensando em ataque epilético. Tá, Não sei você. tá bom, pode Porque ser. também tem toda a questão Da convulsão, da né? convulsão da língua também, que muita gente fala É. que eu já ouvi falar que é mito, mas já ouvi falar que não é tão mito. Então, enfim, né? Acho que você podia falar um pouco. O que você Falar. faria? O Porque que eu esse eu não faria? sei. Esse eu acho que eu tenho uma ideia também. É importante. Ó, vai lá. Você tá convulsionando, Luca. O que eu vou convulsionando. fazer, tá? Vou fingir que eu vou salvar a sua vida. Isso aí. Não, nem Não, tô zoando, nem tô zoando, tá, tô não, brincadeira. Não tô brincando, brincando. Eu acho que colocar a pessoa numa posição que você sabe que ela não pode se machucar, isso é importante. Vou roubar do ambiente seguro lá que a gente tinha feito, porque quando a pessoa tá convulsionando, ela não tem o controle dos movimentos, Sim. né? Ela pode bater a cabeça, fazer alguma coisa pior. Então, apoiar de novo sua cabecinha aí, que eu quero seu cérebro saudável, Luca. Por favor. É isso mesmo. Outra coisa que é importante, você não engasgar com a sua própria baba. Então, acho que isso Isso é eu já ouvi importante falar também, também. né? De você não se sufocar aí. Uhum. Mas daí eu já ouvi falar também que você pode ficar com o maxilar contraído durante a convulsão também. Aí Já eu não ouvi sei, falar aí eu vou disso precisar também. colar aí Mas- também. Mas acho que é isso, cronometrar a convulsão, eu sei que é importante também, porque eu sei que ela passa. Aí depois Se ela ver... demorar muito tempo, aí tem que... senão pior. Tanto que ela falou que aí é urgente. Não é Urgente. emergente. Então, tô colando de novo. E outra coisa que pode acontecer também, que eu já ouvi falar, você pode perder o controle do seu trato urinário, né? Você pode excretar. Liberação de esfíncter dela. Isso eu nunca ouvi falar. Liberação do esfíncter, né? Pode acontecer Caramba. isso aí. Ó, cara. Bom, vamos lá. Então, primeiro você tem que ver se o ambiente está seguro, porque realmente você pode estar numa passagem ali, né, de pessoas ou de carros, enfim. Proteger a cabeça, né, nessas situações, sim, a gente deve proteger a cabeça, porque a pessoa convulsionando pode bater, né, a cabeça. E sempre deixar a pessoa lateralizada, ou seja, de lado. Né, porque se tiver já ouvi falar saliva, também. né, a saliva pode sair, nunca pôr a mão também na pessoa, porque tem realmente contração de mandíbula. Então, e aí cronometrar, né? Porque se essa pessoa for, com certeza vai para o pronto-socorro, o médico de lá vai perguntar quanto tempo a pessoa ficou. Entendi. Isso aí, cara. E você já tinha pensado... Eu tinha pensado mas eu tinha pensado nesse, cara. Eu Tinha pensado em nesse? convulsão, A gente tá em conexão Eu tenho aqui. mais duas Você ideias. tem mais dois? Eu acho que vai ser parecido, cara. Eu tô pensando em cortes, Em cortes? E? tipo, quando sangrar muito, Tá. e em queimaduras. Cara, eu pensei em dois completamente diferentes. Ah, é sério? Dois completamente Mas então diferentes. vamos só escolher dois. Vamos só escolher dois, tá Quais bom. que você pensou? Eu tinha pensado, os dois meus não tem nada a ver com a nossa idade, porque a gente não é fator de risco, mas Mas vai era lá. AVC e infarto. Então, ó, quais que você acha mais interessante desses quatro? Ou mais interessante não, mais importante da gente falar entre esses quatro? Cortes, Cortes e mais um. Entre queimadura, infarto e AVC. queimadura. Então a gente você, vai deixar os nossa, seus... lembra É, de que são os lavada. mais recorrentes na idade de Então, vocês. então né? vamos lá. Perfeito. Então, vou falar do corte, então. Vai lá, de corte. Você se cortou. Eu me cortei. Ai! Mas, ó, primeira coisa, ver se o corte, porque tem dois tipos de corte, né? Tem o corte que cortou e não tá lá dentro, e existe o corte onde entra. E eu, pelo menos, já ouvi falar que quando tá lá dentro, você não deve tirar, porque aí vai sangrar demais e isso aqui ajuda a estancar um pouco o sangramento enquanto não chegar ao pronto-socorro. No caso de que não tenha lá dentro, acho que a primeira coisa que eu faria seria pegar alguma coisa para lavar, né? Lavar a ferida e tentar usar algum tipo de pano para também estancar o sangue para você não perder todo o seu sangue, né? Esse seria meu chute, mas eu não sei. Isso é verdade. Quando você tem um corte ou superficial mais profundo, lavar com água corrente, pode ser da torneira mesmo, né? Gelada.
né, não aquecida. E ocluir com pano. Se tiver um objeto lá dentro, não tentar retirar, porque aquilo pode estar segurando né, o vaso não refluir mais sangue. Ó, 3 de acertou, 3. mandou muito. Acertou. E agora eu fiquei com uma dúvida, porque eu sei que queimadura você tem a classificação das queimaduras. Corte você tem alguma espécie de classificação? Ou não? Não, ou profundo ou Tá. corte superficial. Beleza. Então vai lá. Agora então queimadura. Eu Queimadura. me queimei, Theo. Ah, O que você queimou. tá fazendo? Cara, Tá aqui, ó. Tá queimado aqui, ó. tá queimado. Eu vou usar meus conhecimentos prévios, que eu falei dos graus da queimadura, que eu sei que você tem 3 Primeiro, graus. segundo e terceiro. Excelente, Sim, Lucas. Sim. Aí eu ia ver outra coisa, a extensão da queimadura e onde tá. Porque dependendo do lugar, boa, né? boa. Até pode doer mais, doer menos, que tem a coisa do João de você tem mais terminação nervosa, Sim, né? sim. Eu já ouvi dizer que na mão você sente muito mais Do do que em outras áreas, do que nas costas, por exemplo. Tem um teste isso eu não interessante. sabia. De fazer, já ouvi falar também. Eu tô me enrolando aqui. Mas de colocar 2 palitinhos, cara. Olha como é bizarro isso. 2 palitinhos assim, separados. E perguntar pra pessoa, o palitinho tá separado ou tá junto? Nas costas, o palitinho às vezes vai estar muito separado, a pessoa vai continuar falando que tá junto. Caramba. Porque não tem muita terminação nervosa lá, cara. Loucura, hein? É loucura. Bem, mas voltando pra sua queimadura. Voltando pra você minha tá queimadura, queimado. porque eu tô queimado. Eu ia falar, pô, primeiro, dá aquela olhada, né? Primeiro, Porque eu segundo sei ou que- terceiro. Exato. Ok. Segundo grau, tem bolha. Então, se Primeiro grau vermelho primeiro grau vermelhidão, e terceiro grau... terceiro grau, Aí- você já passou da epiderme, né? Vamos ver se tá certo Aí isso já é aí. tipo uma... Você Já tá mais ferrado. Já tá ferrado. É. O que eu já ouvi falar também, O que você faria? cobrir, sabe o que eu ia fazer, cara? Eu ia tomar cuidado com a contaminação, se fosse uma queimadura de maior grau, né, de maior intensidade. Então, já ouvi dizer, ó, pode ser mito, pode ser qualquer outra coisa. Mas aí ela Cobrir te corrige. com papel, Qual tipo de papel? plástico filme, Plástico filme. porque ele é estéreo. Não sei se você tá ligado. Não sei. É, não tô cara, ele é ligado. estéreo. Ele é estéreo. Olha. Então, se você cobrir, você pode prevenir uma infecção. Então Ou eu falei vamos, muita coisa vamos errada. ver. Bom, queimadura de primeiro grau, né? Vermelhidão. Isso, vermelhidão, que é aquela queimadura que a gente vai pra praia, Sim, vermelhinho. Não precisa, né? Só lá passar Um caladril. os cremes que dão um conforto aí, porque Sim. arde, né? Arde bastante. Queimadura de segundo grau, que posteriormente forma bolha, lavar o local com água corrente e tentar não ocluir, buscar ajuda médica, porque tem algumas situações que a gente tem que passar pomada com antibiótico, enfim, tentar não ocluir por quê? Porque dependendo do que você coloca para ocluir, pode grudar mais na pele, aí na hora que a gente vai tentar tirar, vai... Mandei Né? mal, então. E queimadura de terceiro grau é que a gente tem que fazer uma somatória das áreas, né? Então, quem é especialista nessa área vê, né? E pega a parte mais profunda mesmo, a camada mais profunda da pele. Já ouvi dizer, isso aí você tem na quantidade, porcentagem mesmo, né? Do Isso, tecido aí eles calculam comprometido. a porcentagem de áreas queimadas da pele. E sobre isso, cara, eu já vi uns avanços, assim, de fazer terapia para regeneração da pele com escama de tilápia, de peixe, para se encobrir o pedaço da Caramba. queimadura para incentivar o crescimento da pele de novo. Isso, Caramba. tem um estudo feito, né? Se eu não me engano, é uma faculdade em algum lugar do Nordeste, mas ganhou até prêmio nessa área, né? Que realmente regenera a pele. E quando não tem, para fazer essa tecnologia, usa a pele do próprio corpo para fazer o enxerto que a gente fala, ou recebe de algum doador, de alguém que já foi. Entendi. Olha só, Caramba. Cara, é que queimadura é uma coisa que também uma coisa séria. complicada. Eu já odeio queimar meu dedo quando eu tô tirando alguma coisa do micro-ondas, então eu imagino uma queimadura de terceiro grau. Pior que me falaram, que queimadura de segundo grau dói mais do que queimadura de terceiro grau, porque você perde os seus... Exato. Eu ia falar isso, cara. Isso é verdade? Já ouvi falar disso Ou também. é meio Ou é mito? mito? Mais ou menos meio mito, porque queimadura de terceiro grau, a pessoa normalmente está no hospital, está internada e já está com analgesia
Tá. direto na veia. Então, não sente dor por conta da medicação que está recebendo. Em alguns casos, recebem morfina, né? Então acho que a Olha. gente errou um pouco. Eu tava com Bom, você nessa. eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, né? Já. Sobre um pouco dos primeiros socorros. Acho que a gente falou dos mais básicos, que era importante. Óbvio, também tem infarto, AVC. Sim. Depois a gente até pode falar um pouquinho mais Mas são no final um do pouco episódio. mais específicos. Exato, são um querendo pouco ou mais não, também, específicos né? e são geralmente, exato, são casos muito isolados. Mas o que eu queria perguntar para você era sobre, tipo, intoxicação, casos de intoxicação na nossa cidade. Primeiro, como os médicos tratam isso e se tem algo que a gente deve fazer ou se só levar para o pronto-socorro mesmo e deixar os médicos fazerem lá. Tem, assim, as situações que dá para a gente controlar em casa, mas a minha orientação sempre é levar no pronto-socorro, né? Porque a gente não sabe, dependendo da pessoa, não sabe o quanto que ingeriu, o que ingeriu, né? Não sei, a gente não sabe, os adolescentes de hoje, se é intoxicação por bebida, por drogas ilícitas Entendi. ou por inúmeras coisas, né? Pode ser Sim. por medicamento. Então a gente tem que sempre levar No pronto-socorro pronto-socorro. para tirar essa dúvida. E a maioria, assim, eu não peguei na minha época que eu trabalhei em pronto-socorro muito casos de intoxicação. É mais por bebida mesmo. Entendi. Né? Já trabalhei em eventos também, a gente fica na ambulância e muita intoxicação por bebida. Bom. É complicado, né? Porque eu acho que existe uma questão também de várias pessoas quererem esconder dos pais, né? E isso dificulta, às vezes, um tratamento que talvez possa ser urgente. Que, né, querendo ou não pode, né? Então, as pessoas nessa situação, às vezes, querem ofuscar uma coisa que pode, na verdade, ser muito prejudicial. Então, eu acho que nessas horas, o mais importante, se eu estiver, de fato, passando muito mal, é você ser honesto, né? Não precisa, tipo, pelo menos com o seu médico, falar, ó, isso e aquilo aconteceu, agora que aí acho que faz a diferença isso, né? Vocês já saberem de cara o que pode ter causado isso do que a pessoa só tiver um pouco com vergonha ou qual que é a palavra? Guilt. Culpa, Desculpa, cara. nossa, cara, Que eu me bilíngue. senti muito bilíngue. A culpa de, tipo, poxa, eu não quero falar que eu fiz isso, mas é muito importante nesse momento. Mesmo na idade de vocês, assim, a partir de 12 anos, né, já pode entrar num consultório médico sozinho. Então, se é da vontade do paciente entrar sozinho sem os pais, pode entrar. E a gente fala, né, você não pode mentir nem para médico, nem para advogado, nem para Deus. Então, tem que contar literalmente tudo pra gente. Tem que contar a verdade, não tem jeito. Igual a gente estava falando, já tem a coisa do compromisso do médico com o paciente também, né? Igual o paciente precisa ter essa honestidade com o médico, mas o médico, a pessoa tem que entender que o médico é uma pessoa segura. Assim, que falar a verdade pro médico não é só por uma questão de ser... caramba, me fugiu a palavra. Mas de ser... vai salvar sua vida, vai salvar sua vida. E o médico tem a responsabilidade de tratar você e resguardar a sua saúde, a sua integridade e somente só você. Né? Por questões de sigilo, Por né? questões de E é ética médica, né? Que existe também uma questão muito forte de ética dentro da medicina. Sim. Só para finalizar a parte de prevenção, que a gente acho que já falou bastante, eu acho que tem uma coisa que é importante, que eu sei, porque minha mãe, meu pai, sempre falaram muito sobre isso, mas são os números, né? Porque eu sei qual número, os três principais, né, no caso, não é que eu sei todos, porque tem também, enfim, né, diversos, mas os três principais números eu sei quais são, mas eu acho importante falar um pouco sobre, até se tiver alguma especificidade, que eu acho que não tem também, mas tipo, eu sei que polícia é 190, SAMU é 192, bombeiro é 193. Não sabia, cara.
Não sabia? Eu não sabia. Eu lembrava Polícia 90, essa eu não lembrava. Você precisa- Eu ia chutar um esse- 90, um 91, um 92. Não, esses 3 você tem que saber. Polícia 190, SAMU 192 e Bombeiro 193. 191 é tipo polícia rodoviária, polícia civil. Ih, deve negócio ser, assim. cara. Enfim, tem algum outro ou... Enfim, como você deve abordar uma situação onde você chama um SAMU, por exemplo? Os 3 principais são esses, né? Uhum. Tem que saber distinguir, aconteceu essa situação, eu ligo para o bombeiro ou para o SAMU, Uhum. né? Porque dependendo do que chega mais rápido ou o que é urgente e o que é emergente, né? Então, assim, o SAMU é quando você identifica que a pessoa está infartando, convulsionando, aquelas situações que a gente já falou, né? Ligar para o SAMU. Para o bombeiro, a gente orienta mais a ligar em situações de grandes catástrofes, acidentes, né? Que precisa de apoio de bombeiro e SAMU. Então, Entendi. que precisa de atendimento dos dois, né? Não que bombeiro também não salve vidas, né? Bombeiro, eles têm os cursos, né, de suporte de vida, mas saber distinguir, né? O SAMU sempre, em casos de urgência mesmo, porque até estava falando com uma amiga minha que trabalha no SAMU, eles recebem muito chamado falso. Muito? Muito. Sério? De trote mesmo. Nossa. Tem gente que brinca com isso. E isso eu nunca, tipo, eu acho importante às vezes brincar, mas esse tipo de coisa não, pra mim, não, de verdade, Não, tipo, sim, sim. eu acho importante brincar, dar uma zoada, mas esse tipo de coisa pra mim não dá, principalmente com emergência médica, que é saúde. Saúde pra mim não tem nada que se compare, sabe? Porque você pode ter todo o dinheiro, todo o tempo do mundo, se você não tiver saúde, você não tem mais nada. E então, eu acho que com saúde não existe brincadeira, assim, pelo menos na minha concepção, assim. Não sei o que você acha. Não, mas eu vou ter que concordar muito Não, com claro, você. só tô Uma vez eu já, abrindo. de novo com os ditados, que a saúde é que nem uma coroa, mas que só a pessoa que não tem essa coroa consegue ver na cabeça do outro. Nossa. Profundo. Profundo. Extremamente profundo. Bom, já que a gente pegou aqui um ditado, a gente trouxe aqui referências, eu queria, já, falar da nossa sessão pipoca. E aí eu já queria deixar isso para você já ir pensando. Mas antes disso, eu queria perguntar para você se você já recebeu muitos casos, por exemplo, de transtornos ou, enfim, questões emocionais também. Ou se isso não chega muito na sua área. É o que mais chega. Ah, sério? É o que mais chega. O que eu faço hoje, né, que é mais parte ambulatorial, de prevenção, principalmente em adolescentes, crise de ansiedade é o que mais chega, então a gente tem que ter um suporte bem Grande, né? bem grande para atender uma população, né, extensa ali. E eu acredito que hoje tem essas crises de ansiedade por conta do estilo de vida mesmo, né? Hoje a internet está muito acessível, né? Qualquer pessoa tem acesso. E depressão também, né? E autoextermínio também. Já peguei vários casos que são bem preocupantes. É que, querendo ou não, a gente é uma geração que é muito, principalmente ansiosa. Eu vejo isso em quase todos os meus amigos. É muito difícil você ver alguém que... Não tô falando ansiedade, tipo, diagnosticada. Tô falando ansiedade no geral. Você vê... Existe muito essa ansiedade presente no nosso dia a dia, tanto na escola na hora de fazer uma prova, tanto na hora de ir para uma festa, enfim, tanto na hora de até olhar o celular. Existe uma ansiedade muito por trás de tudo, assim. E isso eu acho que é uma das principais causas, né? Essa pressão tão grande que existe nessas redes sociais de, tipo, pô, essa é a minha vida toda perfeita. E aí eu acho que tem principalmente para as pessoas que são mais atendidas pelo SUS, que fazem parte de uma vida normal, porém uma vida que parece não ser normal porque
no Instagram, no TikTok, a gente vê essas vidas tão romantizadas, tão perfeitas, que acho que até para as pessoas que são da nossa classe social, às vezes a gente olha e a gente pensa, tipo, que a gente está fazendo alguma coisa de errada, né, para chegar nesse nível. Mas a gente já falou bastante sobre A gente já falou suicídio e bastante saúde sobre isso. mental aqui. Já tem episódio. Tem vários episódios muito legais sobre saúde mental. Vai lá e confere, pô. Por favor, Vale a né? pena. Porque são episódios que, assim, talvez legal não seja a palavra certa, mas são episódios, no mínimo, super importantes. Com certeza. E conscientizantes, porque é muito mais comum do que a gente pensa. Sim. E outra coisa que a gente muitas vezes menospreza é o impacto da saúde mental na nossa saúde física, né? Além disso, a própria importância da saúde mental. Né? Sim. A saúde mental é algo muito importante que a gente já discutiu aqui também, já tem um episódio. Vai lá no nosso canal do YouTube, acessa lá, dá uma olhada. Mas a gente precisa entender também que ela tem forte influência sobre o nosso corpo em si. Sim. Existem doenças, não doenças, mas você pode exibir sintomas físicos por questões Sim, mentais. Não é mesmo? Bastante. Com certeza, tem. Tem algumas doenças que, se você não tratar a parte de saúde mental, a doença Não desaparece. não desaparece. Bom, eu já tinha perguntado, então agora eu quero saber. Pra quem não sabe, Sessão Pipoca é um livro, uma série, um filme, enfim, algum tipo de entretenimento, que a gente pode falar. Uma mídia. Uma mídia que o nosso convidado, convidada, ache que ou é coerente com o assunto, ou é importante, ou é simplesmente algo que ache legal para entender sobre o assunto. Porque, por exemplo, existe na área da medicina Grey's Anatomy, Dr. House. The Good Doctor. Exato. E, Tem tipo, muitos. eu, por exemplo, acho insuportável. E tem filme também, Mãos Talentosas. Tipo, cara, esse Grey's filme é bom. Anatomy é um negócio que eu não consigo. Os Eu caras vi, têm eu vi. 19, tem, sei lá, 20, não sei. Tem Seu? muitas temporadas de um hospital. Eu não consigo. Mas, quem enfim, gosta, o que... é muito legal. Eu sou né? desse time Você também. gosta desse Gosto. tipo de série? Gosto, Qual que é a sua porque- favorita, assim, que você recomendaria? Então, Grey's Anatomy é bem romantizado, né? Então Bastante. é bem aquela coisinha, né? Mamão com açúcar. Isso. Agora, uma coisa raiz, assim, que é um pouquinho perto da realidade, é uma série que chama Sob Pressão. Sobre pressão. Acho que eu já Ela é ouvi- brasileira. nacional, né? Ela é brasileira. Nunca... E- Mentira, já ouvi falar assim. Isso, Marjorie este ano, né? Já ouvi falar, nessa série, nesse seriado. É bem legal. É bem o que a gente pega mesmo no dia a dia lá no SUS, as dificuldades do dia a dia encontradas no hospital, os conflitos que tem com os pacientes, né? É bem interessante. Então, pra quem quiser uma série um pouco mais romantizada ou hollywoodizada, sabe? Um Grey's tal de Anatomy. Grey's Anatomy, The Good Doctor. The Good- esse né? tipo de Dr. série é legal, House. mas também é legal. diverte, Tem cara. gente que É gosta, gostoso, é exato. gostoso. Num Agora, diazinho, se você assim, de fato só quiser entender mais como funciona dentro de um hospital, chama Sob Pressão, é Sob isso? pressão, isso. Sob Pressão. Vai lá dar uma olhada, se você quiser entender um pouco mais, se você estiver pensando em seguir essa carreira, talvez até para você já ter uma ideia de como isso funciona na vida real, né? Todo mundo tem seus dias, você só quer ver um Grey's Anatomy, né? E para você se inspirar, quem quer fazer medicina, Mãos Talentosas, né? Eu acho o filme sensacional, assim. Sim, sim. Bem inspirador. Muito. E Já vi pra esse filme, gente, muito pra bom. gente ir encaminhando pro nosso final e pra gente deixar uma mensagem legal, pra gente concluir bem esse episódio, eu queria te perguntar principalmente sobre a saúde brasileira, porque a gente falou muito, né? A gente falou sobre como o SUS é uma referência, né? Mas o que você, se você tivesse esse poder, o que você faria para melhorar a saúde brasileira? Talvez, não a saúde em si, mas a conscientização, talvez nas escolas, enfim. Eu queria te perguntar o que você acha que é a coisa mais importante para a gente mudar ou melhorar na nossa saúde nacional hoje. Olha, uma coisa que eu vejo que dá muito certo e eu falo, nossa, que bom que aqui eu trabalho na prefeitura de um outro município, que não é São Paulo. Lá eles incentivam muito prevenção.
Então, assim, lá tem a prefeitura fornece pilates, hidroginástica de graça, grupos de caminhada. Aqui em São Paulo a gente não vê isso, porque eu acho que é muito grande o município e talvez não daria conta. Talvez começaria, se tivesse essa ideia, ia ser muito bom. Uhum. E trabalhar muito nessa parte de prevenção, porque se você trabalhar na parte de prevenção, você não vai precisar lá na frente. Entendeu? Menos doenças crônicas, né? Infarto, AVC, pessoas obesas, né? Que levam a esse tipo de doença. E também nas escolas, né? Fazer mais palestra, dar os cursos básicos, né? De manobra de desengasgo que qualquer pessoa leiga pode fazer. Socorro. Isso. Entendi. Bom, como a minha mensagem aqui, eu principalmente quero falar um pouco mais sobre a prevenção, porque a gente falou muito nesse episódio, eu acho que eu e o Theo, a gente até sabia um pouco. Mandamos bem A gente até, mandou cara. bem, eu Mandamos tô bem. orgulhoso de mim mesmo, mas isso não quer dizer que isso seja suficiente, né, Com Theo? certeza. Eu acho que a gente ter tido essa conversa e ter desenvolvido um pouco mais o que a gente deve fazer numa situação que, querendo ou não, é relativamente comum, esses acontecimentos, cortes, queimaduras, e pode acontecer e essa é a verdade, na nossa frente, e é importante que não só a gente, mas todo mundo saiba o mínimo do que fazer nesse tipo de hora, então eu só queria de novo reiterar a importância desse tipo de conversa e como, concordo 100%, a prevenção deve ser uma grande melhora, ajuda, né? exato, no sistema de saúde brasileira. Mas e você, Theo, você tem isso, alguma última coisa que você quer complementar? Olha, eu acho que de um jeito geral, assim, eu vou nisso que você já falou um pouco, mas, assim, agradeço demais também a presença da doutora aqui, que conseguiu trazer, elucidar um pouco a gente, né, Claro. sobre essas áreas tão importantes. Mas na mensagem que você falou, no que ET Bilu já falou também, acho que busque conhecimento, né? É importante a gente saber e buscar entender o que fazer nessas situações, entender a sua região, muitas vezes onde pode ter um auxílio, onde pode ter um posto de saúde próximo a você. Então, é isso, de um jeito geral, buscar entender melhor as diferentes doenças, as prevenções e tudo mais. Acho que isso é importantíssimo. Conhecimento é uma coisa, assim, mágica, né? Que também não tem valor, né? E, Theo, antes da gente encerrar, eu só queria te dar a oportunidade, se você quiser, deixar uma rede social, deixar algum tipo de contato para algo que tenha a ver com sua vida profissional, pessoal, algo que você queira deixar, isso eu queria deixar essa oportunidade, caso seja do seu desejo. Eu não tenho, assim, rede social é privada, né? Não sou médica de Instagram. Claro. Mas quem quiser, eu sou Thaís Kitamura, né? Eu tenho o meu Instagram lá, que é pessoal. Sim. E é isso. É isso, então, ó. Quem quiser tá lá, Contramão _ o programa, em todas as redes sociais, no YouTube Contramão _ o programa real. Todo sábado a gente tem um programa novo. A gente agradece muito vocês terem vindo aqui. Contramão é o programa que te faz pensar, nunca se esqueça disso. E venha na próxima semana para a gente ter mais uma discussão que vai fazer você pensar. Muito obrigado e até semana que vem. É isso. Obrigado, viu, Thaís? Imagina. Obrigado, Thaís. Adorei. Obrigada.